Março de 2025 foi considerado o segundo mês mais quente da história. Será que isso é verdade? Será que realmente foi o segundo mês mais quente da história? Dos registros, pelo menos? Então, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes já larga o dedo no like. E agora sim, vamos lá! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Thiago Maia, físico, astrofísico, embaixador no Brasil da Declaração Climática Mundial e também especialista em fenômenos naturais. Então é isso aí, a notícia que saiu, né, justamente na data de ontem foi essa aqui, ó, né, publicado lá pelo site Meteorored, mas com base nos boletins climáticos lá do Copérnicos, né? Então o site não tirou isso aqui do bumbum dele, simplesmente se baseou no boletim climático do Copérnicos. Então, a notícia foi a seguinte: março de 2025 foi o segundo mais quente da história dos registros, segundo o Observatório de Copérnicos. Pelo menos aqui, né, ele foi até mais, vamos dizer, até parabenizo por falar a história dos registros, né? Porque normalmente eles falam, né, história geral, né, ou seja, mais quente da história. Então já limitou a história do registro, tá? Onde que esses dados do Copérnicos, tá? Os dados históricos, justamente onde eles pegam aqui. Então ele fala aqui dos últimos 21 meses, né? Vamos ver aqui, esse foi o 20º em que a temperatura média global superou 1,5 graus Celsius acima do período pré-histórico, quebrando a meta do Acordo de Paris. E aí mostrou um mapinha, né, aqui da com relação à questão de aquecimento, deu uma exageradazinha aqui um pouquinho, mas tudo bem. Aí eu falo o seguinte, que o interessante é que essa temperatura ela atingiu, né, acima de 1,5, né, ou seja, lá do período pré-industrial, como eles queriam como meta lá no Acordo de Paris, logo após a erupção do vulcão Tongarronga Rapai, né? Ainda tem gente que fala que não tem esse feedback positivo provocado pela hidratação da estratosfera, não tem nada a ver. Mas tudo bem. Então, a temperatura média global continua subindo num ritmo acelerado e preocupante. Mentira, isso aqui é mentira. A temperatura global ela está subindo a 0,15 graus Celsius por década. Tá? Então, isso aí não sou eu que estou falando, são medidas de satélite, justamente da satélite UH, que é do relatório da temperatura global do Centro de Ciências e Sistemas Terrestres da Universidade de Alabama, em Huntsville. Quem comanda esse satélite aqui é um amigo, né, o professor Dr. Roy Spencer, e também ele fornece esses dados junto com John Christie lá para a NASA. Tá? Então é um satélite que é utilizado como fonte mesmo, tá? De consulta até da NASA tal. Então são dados e ele comanda, né, lá na Universidade de Huntsville, em Universidade do Alabama, em Huntsville. Então, ele mostra sim o aquecimento do planeta, tá? Então, falar que o planeta não está aquecendo. Eu expliquei isso aqui nesse vídeo, tá? Que poucas pessoas assistiram. Então, se você, né, quer saber um pouco mais além, né, do tema de hoje, eu vou deixar esse vídeo aqui no primeiro comentário da descrição. No final do vídeo você assista. Então, justamente ele fala que março de 2025, né, registrou temperaturas excepcionalmente altas, tornando o segundo mês de março mais quente já registrado. Aqui, né, já deu uma escorregada. Mas no caso, né, é o que? É registro, né, quente da história dos registros. A história do registro não quer dizer que seja o mês mais quente, o segundo mês mais quente da história, né, toda, né? Porque então os registros são limitados. Aí ele pega justamente, né, os dados do Copérnico, que são esse aqui, ó, análise do banco de dados do ERA 5, tá? Dados do ERA 5. E ERA 5, o que que é isso? A gente vai ver aqui, tá? Justamente, ó, o site do Copérnicos, tal, direitinho. Dados horários do ERA 5 em níveis individuais de 1940 até o presente. Ou seja, o ERA 5 ele pega dados somente de 1840 até agora. E com isso, o que, que ele faz? Ele
Ele tem realmente, tem dados de 8 décadas, beleza, são dados interessantes, mas só que o problema é que, desde pelo menos lá 1970, por aí, tal, para cá, nós tivemos a introdução do satélite. Tá? E a diferença de uma medição por satélite e de uma medição que é feita, né, por aquelas estações meteorológicas que ficam em terra, isso é totalmente diferente, essa medida. Tá? Então, você utilizar, como o ERA 5, eles são dados de reanálise. E o que esses dados de reanálise eles fazem? Eles pegam esses dados e bota tudo no mesmo balaio. Pega dado para satélite, pega dado de estações, fazem lá uma metodologia e dão uma temperatura média. Só que dado de satélite, ele não tem contaminação, né, do efeito de ilha de calor urbano. Tá? Então, por exemplo, e outra, quando você coloca os dados das estações, as estações estão em posições limitadas. Tá? Ela pega, por exemplo, então você está numa região, ali, vamos dizer que você tá no Brasil, lá no meio da Amazônia. Aí você coloca uma estação ali. Aí a outra estação está no Pará. Uma está no Amazonas, a outra está no Pará. O que vai medir no Amazonas vai ser diferente do que vai medir no Pará. Mas e aquela distância toda ali que vai cobrir? A estação não vai conseguir pegar. Ela vai conseguir pegar umidade, pressão, temperatura lá naquele ponto, que vai designar pelo menos uma área muito pequena. Então, meus amigos, quando a gente fala desse tipo de dados, né, eles são dados que estão o quê? Corrompidos. E se você não mudar a estação de localidade, ou seja, a cidade começou a crescer, ainda mais que a maioria dessas estações do Copérnico estão no hemisfério norte. Em 1940, a urbanização era diferente de agora, em 2025. As cidades cresceram, as metrópoles foram crescendo, outras cidades foram crescendo. Então, o que você acaba tendo? Você acaba tendo a interferência, tá, dessas cidades nas medidas. Tá certo? Uma medida direta e você coloca como uma medida de satélite que varre o globo todo e não concentra só em alguns pontos. Então isso aí para mim é um erro clássico, tá? Mas beleza. Então ele falou que o aumento, né, de 0,65 em relação ao clima presente, 1,6 graus acima da história, 0,08 abaixo, né, do março, tal, acima do março de 2024. Isso aqui é mentira. Isso aqui também é mentira. Tá? Então, vamos ver justamente os dados, né, da Universidade do Alabama, do satélite OAH. Tá? Mostra aqui uma certa semelhança, né, justamente, ó, onde mais aqueceu. Então, sim, teve esse aquecimento mais alto aqui, nessa parte. Tá? E depois a gente pode até explicar esse porquê. Inclusive, né, estão falando aí da questão do Ártico, né? Que foi a menor medida, né, da história. Né? Então, se vocês quiserem, tá, deixa aí no final do vídeo o comentário se vocês quiserem que eu faça o vídeo explicando o Ártico aí. Bom, então vamos lá, porque, meus caros, vamos ver esses dados. Né? Porque aqui eu trouxe, né, já esse dado aqui no vídeo passado, mostrando a temperatura para março de 2025, onde aqui em 2024, com a maior influência lá do vulcão mais El Niño, você teve uma queda, né, na temperatura, e, ou seja, em relação a 2024, 2025, né, continua, né, bem abaixo. E aqui eu tinha dito para vocês que lá quando o vulcão entrou em erupção, estava mais ou menos aqui, tá, nessa época, estava final de Laninha, e eu falei que a temperatura do planeta ia aumentar entre 0,3 e 0,6. Então, por enquanto, tudo que eu falei está acontecendo. Tá? E se a gente olhar a temperatura média global, pegando todos os dados, né, ou seja, também de satélite, sem contaminação de dados dessas estações, pegando só a troposfera, ou seja, onde vivemos, onde todos os fenômenos naturais mais intensos ocorrem. Claro que a estratosfera influencia também em algum deles, mas só que a maioria deles ocorre aqui na troposfera. Nós temos que 2025, tá? Pegando até o mês de março, isso aqui é uma média que a gente faz, tá? Ou seja, é uma média ponderada, então você pode fazer mesmo sendo somente até março e o resto pegando desde dezembro, como média ponderada.
não tem problema. Então, você tem que a 2025 é o segundo ano mais quente, como eu disse que não seria o ano mais quente da história. Tá? E está bem próximo de 2023, vamos ver como é que vai ficar esse comportamento. Eu falei que poderia ficar entre segundo e terceiro, então por enquanto tá ok. E quando a gente pega os dados, né, dos meses mais quentes da história com relação ao satélite, ou seja, desde 1979 para cá, 2025 ficou em 23, número 23. Ah, isso quer dizer alguma coisa? Bom, são 500 e poucos meses. Tá? Então a gente não pode falar que são pouquinhos. Não. 1979 até 2025, se eu não me falha a memória, são 516, 500 alguma coisa meses. Então, ou seja, no top 23, ele ficou em 23º, onde que abril de 2024 foi o mais quente, depois fevereiro de 2024. 2024 teve aqui e teve um 2016 no meio aqui, fevereiro. O que esse 2016 aqui representou? É o Ninho, tá? Aquele super El Ninho. É que eu posso dizer que não foi nem o El Ninho, é o adolescente. E aqui, tá? Depois nós temos um 1998 aqui, ó, em abril. O que tinha aqui também? O El Ninho da história, né? O El Ninho do século XX. Foi justamente um dos El Ninhos também mais fortes do mundo. Depois teve um 2020 aqui, tá? Também com o El Ninho. E 2016 de novo aqui. Ou seja, tiveram vários anos anteriores, né? Tirando 23 e 24, onde 23 e 24 nós tivemos o El Ninho forte, além, né, de um vulcão, né, que tratou a estratosfera. Então, volto a dizer que os anos mais quentes da história, os meses mais quentes da história, foram que tiveram realmente com a questão do El Ninho forte e do vulcão. Tá? Mas isso aí você está falando de somente dado observacional. Sim, nós temos dados observacionais e nós temos um mecanismo físico que eu sempre falo que com relação a tudo que a gente que a gente vê como dados, tá? A gente tem que promover um mecanismo físico. O mecanismo físico disso é o feedback positivo da hidratação da estratosfera, como eu já expliquei várias vezes aqui no canal. Tá? Então, isso aí pode ser sim uma realidade. Ou seja, tem mecanismo físico e tem dado histórico. Agora, vamos ver com relação ao mês de março, né? Onde que é a polêmica. A polêmica fala justamente do mês de março. O mês de março de 2025, ele não ficou em segundo, ele ficou em terceiro no ranking. Tá? Ele ficou em terceiro. Isso quer dizer muita coisa? Não, mudou muito pouco em relação a 2016. Opa, 2016, né? Realmente, e os anteriores, 2010 e 2098. E 2024 aqui, né? Com o maior de todos. E o cara lá fala que 2025 em relação a 2024 foi 0,08 mais, mais 0,08, nada disso, foi quase 0,3, tá? Então, foi uma variação muito, muito maior. E aí a gente vê aqui teve um aninho forte, mais a influência do vulcão, tá? Vulcão Tongariro Rapai. 2016 teve também um El Ninho forte, ou seja, um El Ninho forte pra cacete, né? Que eu falo que não foi nem um El Ninho, é um adolescente, aquele que eu falo. 2010 teve El Ninho forte e 98 teve El Ninho forte, tá? Durante o mês de março. E 2025, março não teve El Ninho, mas teve a influência do vulcão que eu disse que ficaria de 0,3 a 0,8 e ficou em 0,58. Sim, teve um aquecimento em relação a fevereiro de 0,08, tá? De 0,08. Teve um aquecimento em relação a fevereiro. E se você quiser saber, tá, o porquê desse aquecimento de março em relação a fevereiro, deixa aí o um comentário, tá, no canal. E aí, se esse vídeo for bem pra caramba, aí eu faço esse vídeo, beleza? Então, como vocês podem ver, tá, aqui realmente ficou demonstrado que tudo isso que eles falaram aqui, meus amigos, tá, aqui é mentira. Não foi o segundo mês mais quente da história, sim o terceiro. E não é da história, né? Ou seja, dos registros. Mas quando a gente fala dos registros, nós estamos falando
né, de 1940 até agora, né, 1940 até agora. Ou seja, né, aqui 1940 até agora. E isso aqui ele simplesmente, vamos dizer que ignora todos os meses de março, né, do passado. Do Holoceno, 1800, 1700. Apesar, 1700, 1800 foram períodos mais frios. Sim, tivemos questões, sim, de períodos bem mais frios nessa época. Tá? Então, nós temos realmente essa situação onde, se nós pegarmos o nosso último, nosso penúltimo, né, que esse é o último, interglacial, foi mais quente do que o de hoje. Então, são situações que a gente tem que realmente tomar cuidado quando fala isso. Tá? Onde que a história dos registros tem que falar a história dos registros desde 1940 do Copérnicos, sendo que são dados de reanálise e usam as estações meteorológicas no solo, não só as medições de satélite, que tem uma grande diferença. Certo? Como eu expliquei aqui. E aí, para terminar o vídeo, eu peço a vocês o seguinte, tá? Três coisas que eu vou pedir. Primeiro, se você quiser uma resposta, se você fizer, por exemplo, pelo menos R$ 5 no Valeu Demais, a resposta, né, sendo dentro do escopo do vídeo, né, ou do canal, eu faço um short respondendo essa sua pergunta, tá? Então, eu dou a oportunidade de fazer live pix de R$ 25 para fazer um vídeo longo e R$ 5 você tem a resposta dela no shorts, que são vídeos até 3 minutos, tá? Para responder essa pergunta. A outra é o que? Vocês, quem não conhece, eu tenho o canal, né, aqui, tá? E eu fiz um react lá do Daniel Lopes, que para mim é um cara que adora uma conspiração, lá no Redcast com o Sérgio Sacani. Vou deixar no primeiro comentário fixado, que é justamente a questão do homem à lua, né? Então você tem os dois lá falando bobagem, né? Principalmente lá o Daniel, claro, né? E para terminar, vocês estão me pedindo para voltar com o canal do Tempo, tá? Então vou fazer a pesquisa definitiva, tá? Hoje e amanhã. Devo voltar com o canal do Tempo? Digita aí, escreve para mim sim ou não, e aí a gente define isso no final de semana, tá? Se realmente eu devo voltar com o canal do Tempo. Então você já tem algumas coisas para responder. Vídeo do Ártico, tá? Vídeo de por que fevereiro foi mais frio, o março foi mais quente que fevereiro. Canal do Tempo, tá? A questão dos R$ 5 na pergunta, né? Se fizer essa doação lá de pelo menos R$ 5 não valeu demais, ele ganha um short com alguma resposta. E o vídeo lá do Daniel Lopes com o Sérgio Sacani, o react lá no outro canal. Beleza? Olha quanta coisa você tem, hein? Então já peço a você para dar o like. É isso aí, valeu. Forte abraço, galera. Até a próxima.